Nosso primeiro exemplo na parte de deformadores é o deformador Bend. O Bend é exatamente esse primeiro que a gente viu aqui, tá? Que vai criar essas opções em arco. Então aqui eu estou no arquivo novo do Cinema 4D. Para mostrar esse exemplo para você, eu vou criar um cilindro. Você já sabe como é que a gente faz para criar um cilindro. Outra coisa que eu vou habilitar por enquanto é indo aqui nas opções de display, deixem Gorage Shading Lines. E eu consigo visualizar, né, quantas subdivisões esse objeto tem. Vou deixar o cilindro desse jeito aqui por enquanto. Vou lá em cima nos meus deformadores, que são aqueles carinhas ali, né? Você pode ver que cada um tem cores. Eu tenho aqui os meus polígonos, eles são essa cor azul, os splines têm um tipo de azulzinho também, esses outros que são geradores, né, como subdivisões, até o array que a gente viu, esse metaball, né, eles são verdes porque eles são geradores, eles precisam de alguma coisa para acontecer, né? Algum objeto tem que estar ligado nele. Já os deformadores têm essa cor meio roxinha, porque eles funcionam de uma maneira diferente. A gente já vai entender isso. Vem aqui comigo nas opções do deformador e clica no Bend. Você vai ver que já foi inserido esse box, essa caixinha, né, que só tem linhas em volta do meu cilindro. Por padrão, quando você coloca um deformador, ele já vai para o centro do mundo, como é o que acontece com qualquer outro. Se você cria um spline, um polígono, eles sempre vão para o centro do mundo. Muito bem, agora eu vou fazer o seguinte. Quem você acha que a gente tem que ligar? A gente vai ligar o Bend no cilindro ou o cilindro no Bend? Muito bem, você acertou. A gente vai ligar aqui o Bend no cilindro. Então, arrasta o Bend para dentro do cilindro. Quando eu faço isso, o que eu estou dizendo? Que o Bend é um deformador. Para ser um deformador, ele precisa ser filho de alguma forma, né? Ele precisa pertencer a alguma forma. Então, o Bend pertence ao cilindro. Muito bem, nas opções do Bend, em Atributos, a gente vai em Objects. Nele, a gente tem o Straight. Quando você muda o strength, é a quantidade de força aplicada para fazer esse arco. Só que você vai ver o seguinte, né? Se liga só, aqui eu tenho a forma do Bend, o Bend faz esse arco. Mas este cilindro maluco está fazendo essa reta aqui, né? Ó. Ele não está fazendo um arco como ele deveria fazer também. Por que está acontecendo isso? Porque o cilindro precisa de mais divisões. Então eu vou vir aqui nas opções do meu cilindro, na parte de Height Segments, e a gente vai aumentar um pouco. Ó. Então quanto mais segmentos você coloca, mais divisões o cilindro tem, e aí sim ele é influenciado por esse Bend, beleza? Então aqui você tem o Straight do Bend, ó. Se você coloca valores positivos, ele vai no sentido positivo, né, do eixo X, e se você coloca valores negativos, ele vai para o sentido negativo do eixo X, ou seja, sempre indo para a esquerda ou para a direita. Você ainda tem aqui embaixo ó, a opção de Angle. O Angle é o ângulo, é como se ele estivesse dançando. Então você pode dizer qual é a direção que ele vai seguir na hora que a gente trabalha com esse carinha aqui. Outra coisa, um pouco mais acima você tem o Size. O Size tem valores para X, Y e Z. O que é isso? São os valores de qual o tamanho dessa caixona roxa que a gente tem. Então se você aumenta aqui ó, nas opções de X, olha só, ele está aumentando no eixo X, né? Deixando mais fino ou mais longo este Bend, esse influenciador. Não esqueça, o Bend nada mais é do que um deformador. Um deformador é um influenciador. A partir dele, algumas coisas acontecem. Você tem também, ó, em Y. Quanto maior você coloca aqui, ó, menos influência ele tem no Bend. Tá? Então não precisa só colocar um Bend e o objeto estar totalmente dentro dele. Não, você pode diminuir um pouco, ó, e aí ele vai influenciar mais a parte central do objeto. Tá? E você tem também o eixo X, ó, falando besteira, o eixo Z, que é o eixo de profundidade. Aqui ele não vai influenciar muito por causa da direção que o objeto tá, mas tenha isso em mente, tá? Essa parte de size, ele serve para controlar ali o quanto de influência vai ter o objeto, se é maior, se é menor e assim por diante. Mais para baixo nas opções você tem o Keep Eye Axis Length, eu não sei como é que pronuncia isso, mas o que ele vai fazer? Ele vai manter o tamanho do seu objeto. Você pode perceber que aqui, se eu não marco essa opçãozinha aqui, né, de manter o tamanho, e eu venho aqui, por exemplo, no Straight, ele deixa o objeto extremamente comprido. Então, se eu não quero isso, eu quero que ele distorça, mas eu não quero que ele deixe o objeto maior do que é o original dele, é só você ativar a opção de Keep. E aí, quando você muda o Straight, ó, ele mantém o cilindro com o tamanho original,
mas faz as deformações que a gente tem. Última opção que é bem legal, principalmente quando você acaba de criar um bend, né, quando você aplica ele a primeira vez, é clicar neste cara de Fit to Parent. Quando você coloca Fit to Parent, o que ele faz? Deixa eu só zerar essas opções. Vou colocar um Reset All. Quando você coloca Fit to Parent, ó, ele se ajusta ao elemento que a gente tem na tela. Fit to Parent. E aí fica mais fácil até de você entender o que ele está fazendo e como é essa deformação que ele cria, tá certo? Então essa é a opçãozinha que a gente tem de Bend. É assim que ele funciona. Só não esqueça isso, hein? Quando você usa os geradores, você liga o objeto no seu gerador. Quando você tem um modificador, é o contrário, tá? Você liga o modificador no objeto que você tem na cena. Uma última opção bastante interessante é que você pode vir também aqui, né? Caso você queira mover o seu objeto inteiro, por exemplo, vou vir aqui no Strength, vou colocar ele com bastante força, vou mudar um pouquinho o ângulo. Legal, se eu quiser mover esse objeto inteiro, é só clicar em cima do cilindro no painel de Objects e aí você move, você pode vir, ó, e rotacionar e tudo mais. Agora, se você quiser, você também pode ir direto aqui, selecionar o Bend. Com o Bend selecionado, você pode usar as opções, ó, de rotação e ele influencia o objeto de um jeito totalmente maluco. Olha só que doideira, tá? Então você pode usar os eixos aqui X, Y e Z. Essa opção de clicar no Bend e modificar usando movimentação, escala ou rotação altera o bend, o deformador. Mas se você clica no cilindro, aí ele leva o bend junto. Não se esqueça da questão de hierarquia que a gente já comentou também anteriormente.